nós tomamos é de alertar e repassar para as autoridades policiais para que seja apurado se efetivamente isso advém desta organização criminosa, né, e para identificar os possíveis integrantes dessa organização e para punir. Né. Quanto ao conteúdo especificamente da carta, né, em relação às reclamações e possível notícia de que um preso teria vindo a óbito em razão de espancamento, isso na verdade não procede. Né? Eu não digo que não tenha ocorrido nenhum fato de agressão física a esse detento, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que não procede que haja algum tipo de indício disso. Eu hoje recebi a certidão de óbito desse apenado, que ele é apenado e também estava em regime aberto, ele acabou sendo preso em flagrante por outro crime. Né? Eu fiz audiência de custódia dele, estava em perfeitas condições, além que ele indaga se foi agredido, se teve algum tipo de tortura, né? E este preso, na presença do Ministério Público e da Defensoria Pública, nada relatou, disse que foi, a abordagem policial foi normal. Né? Então ela adentrou no sistema penitenciário e depois, por complicações de saúde que ele tinha, foi hospitalizado aqui no Hospital Regional. Do Hospital Regional de Vilhena foi encaminhado para Cacoal, né, e lá acabou vindo a óbito. E eu recebi então a certidão de óbito hoje, onde a causa-mortes diz claramente lá que é septicemia, ou seja, uma infecção generalizada, né, com abscesso mandibular, que foi se falado também que estava com fratura na mandíbula. Não existe isso, né, existe uma informação de que é um abscesso. O abscesso pode ser uma afta, né, não quer dizer que ele tenha sido espancado. E um ferimento no lábio deste apenado. Então nada disso indica que tenha efetivamente havido algum tipo de agressão física. De qualquer forma, como houve essa notícia e a família, né, está preocupada com essa situação, está cobrando as autoridades, né, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Hoje, inclusive, já solicitei, já determinei ao Hospital Regional de Vilhena que encaminhe ao Judiciário o prontuário médico de atendimento deste apenado em 24 horas. Também determinei que o Hospital Regional de Cacoal encaminhe para a minha vara o relatório de atendimento dele lá em Cacoal. Tá? E ainda, se foi feito o laudo de exame tanatoscópico, que a Polícia Técnica me encaminhe também em 24 horas. Então isso até amanhã ou no mais tardar, até quinta-feira, deve estar chegando aqui em juízo, para que seja juntado no processo que ele tinha ali, e a gente vai analisar. Se houver algum tipo de indício de agressão física contra este apenado, por óbvio, a gente vai tomar as medidas cabíveis para apuração e devida punição de quem praticou algum tipo de ato desse. Mas, sinceramente, do que eu tenho hoje, não há nenhum indício que tenha ocorrido isso. Doutor, mediante essa carta desse pessoal, desse comando e também entrevista que eu vinculei aqui no programa, alguns pedidos que eles estavam fazendo sobre algumas mudanças. Por exemplo, uma represália, a morte desse menino que o senhor acabou de citar, e uma outra sobre algumas mudanças do presídio do Cone Sul, o afastamento, a troca do diretor, Valdir, e também, segundo eles, presos estavam sendo espancados no interior do presídio. O senhor esteve lá ontem pela manhã, não é isso, doutor? Sim. Houve uma mudança? Estive na unidade ontem, queria fazer as audiências de justificação lá também, acabou não ocorrendo porque estava havendo o movimento dos apenados no local, né, e queriam não queriam sair para as audiências. E aí então o diretor da unidade conseguiu retirar 2 apenados, um de cada ala, para conversar, para ver o que eles queriam de reivindicação, né? E foi falado realmente, e eu participei desta conversa, né? E foi falado realmente que um dos pedidos seria a troca da direção. Não me compete trocar a direção de presídio, né? Não me compete, isso compete à Sejus, é competência exclusiva da Sejus. Mas de qualquer forma, disse para os apenados na ocasião, e repito aqui, né, eu não tenho nenhum motivo plausível, com indícios ou com provas, né, para que eu possa
solicitar a Sejus que faça alguma troca de direção, né? Ao contrário, a direção vem fazendo um bom trabalho à frente da unidade. Por óbvio que tem muitos problemas na unidade, como já falamos aqui, um deles é o tratamento de esgoto, lixo, né? Toda a situação estrutural da unidade, que foi inaugurada a toque de caixa, né, para a população, né? Mas eu não tenho nenhum motivo plausível para sequer sugerir à Secretaria de Justiça que proceda a troca de direção, né? Não incumbe a mim. De toda sorte, né, essa solicitação dos apenados, a própria direção da unidade já comunicou a Sejus, né, e a Sejus é que vai apurar e tomar as providências que entender cabíveis, né. Mas quero deixar bem claro, a direção goza da minha confiança, né, e se me fosse perguntado pela Sejus, se eu tivesse algum poder de decisão em relação a isso, atualmente não há motivo para troca de direção no presídio. Notícias de espancamento, na verdade, não tem nenhuma notícia concreta, com indícios efetivos, né, de que nesse período desta direção tenha havido algum tipo de espancamento. Teve problemas, conflitos pontuais de apenado com algum agente penitenciário, o que é objeto de apuração através de inquérito policial e será punido a quem houver dado causa, né, a esse tipo de situação. Então são situações pontuais, né, e não de espancamento, mas de conflitos, né, inclusive com agressões mútuas entre apenado e agente penitenciário. São situações muito isoladas, salvo engano, foram duas situações, né, nesse período. Bem, o Valdir esteve aqui, né, no programa, acho que foi na última sexta-feira, ele ficou o programa todo comigo, o diretor do presídio, e eu até comentei com ele aqui, sempre o Valdir, nós vamos até o presídio, ele é transparente, né, ele libera, entendeu, a gente concede entrevista, abre os portões para a gente analisar. Eu mesmo nunca, né, nós constatamos a nossa reportagem, maus tratos, presos, seja lá no Cone Sul, casa de detenção, enfim. Mas o doutor foi bem sábio nas palavras, realmente ele foi até o local, verificou e não procedeu. Bem, então mudanças, doutor, por enquanto, não. Algumas coisas também pontuais que os apenados solicitaram para a direção do presídio e que nós entendemos que pode tentar dar algumas melhorias no sistema, né? Uma delas é a implantação de um local mais adequado para que as visitas, em dias de visitas, possam ficar abrigadas do sol ou da chuva. Isso é um ponto que eu acho bastante salutar para que seja realizado. Nós já cobramos isso da Sejus em outras ocasiões, né, e não foi feito. Hoje, um pouco antes aqui, até quando você me telefonou, eu disse que eu estava terminando uma audiência e que já viria. Quando eu terminei a audiência, chegou no local a presidente do Conselho da Comunidade e eu aproveitei a situação para já também pedir à presidente do Conselho da Comunidade que, juntamente com a Casa do Egresso, providenciasse um projeto e orçamento para que seja feito esse local lá para abrigar essas famílias. E aí, com base nesse projeto e no orçamento, nós vamos mais uma vez gestionar para a Sejus para que isso seja implantado o mais rápido possível. Algumas outras situações, por exemplo, que eles estão pedindo para que seja aumentado o período do banho de sol, né? O banho de sol, a LEP prevê que o apenado precisa ter pelo menos 2 horas diárias de banho de sol. E isso está sendo observado rigorosamente. Os próprios apenados, ontem, em conversa comigo, admitiram que está sendo feito, né? O que está acontecendo é que está sendo feito um rodízio entre as celas, para que não tenha um banho de sol conjunto, e os presos, isso então limita o número de horas diárias. E eles estavam solicitando um aumento, né? Isso não incumbe ao juiz corregedor, porque não vejo nenhum abuso, né, no ato da direção de fazer esse rodízio, né, e nem de limitar 2 horas diárias, até porque a lei prevê 2 horas diárias. Se está sendo observado, está sendo cumprido, né? Mas foi passado para a direção com muita sensibilidade ontem nesta conversa, né, já admitiu e
admitiu a alteração, né, e vai efetivar um aumento nessas horas de banho de sol. Esta é uma decisão da direção da unidade prisional, não incumbe ao juiz da execução. Somente incumbe ao juiz da execução, que é corregedor dos presídios, se houver abuso de autoridade. Abuso seria se ele estivesse dando 1 hora de sol só por dia, né? O que não está ocorrendo. Então, essa situação, mas aí com o bom senso do diretor Valdir, isso já foi também objeto de discussão ontem e solução. Uma outra situação, a questão das visitas, inclusive da carta que trouxeram aqui para você. Ontem também nós conversamos, né, porque houve uma proibição, esta sim por parte do juiz da execução, por parte minha, né, de que presos não receberiam visitas de presas do sistema penitenciário, né, e isto acabou causando um problema, porque não se limitou aos presos que se encontram recolhidos na unidade prisional. E aí acabou se entendendo que todos os presos, inclusive com tornozeleira eletrônica, que estão em regime domiciliar, não poderiam visitar os presos do sistema fechado. Isso também foi explicado aos apenados ontem e já fiz uma nova portaria, né, um pouco mais clara, né, onde está bastante evidente que não serão permitidas visitas de presos e presas para outras pessoas presas que estejam recolhidos na unidade prisional. Então, esses que estão com tornozeleira eletrônica, por exemplo, cumprindo regime domiciliar, mesmo em semiaberto, poderão fazer as visitas normalmente na unidade prisional, claro, desde que atenda às normas de disciplina e segurança lá da unidade. Tem que ter um cadastro prévio, né, juntar a documentação, fazer o cartão de visitante, e aí sim. Então, isso aí já é um outro problema também de resolver.